A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas íngremes de Alfama, mas nada cortava mais fundo que o silêncio da família reunida na sala de jantar ancestral. João ergueu o copo de vinho do Porto, os olhos flamejando com uma fúria contida que ele havia guardado por anos, e quebrou o ar pesado com palavras que ecoariam como um trovão. Eu recuso tudo. Esta herança, esta casa, este nome, nada disso me define mais. Eu sou gay, e isso é o único legado que eu reivindico. O pai, com o rosto petrificado como uma estátua de pedra lisboeta, deixou o garfo cair, e o mundo de João, naquele instante, desabou em cacos irrecuperáveis. A família Oliveira era uma das mais antigas de Lisboa, tecida na tapeçaria da história portuguesa como os azulejos que adornavam as paredes da casa no Bairro Alto. João, o filho mais novo de 3 irmãos, havia crescido à sombra de um império de vinhos e propriedades que se estendia desde os vinhedos do Douro até os armazéns ribeirinhos do Tejo. Seu pai, Manuel Oliveira, era um homem de bigode grisalho e mãos calejadas pelo trabalho, que via o mundo em termos de linhagens inquebráveis e tradições imutáveis. A mãe, Isabel, uma mulher de beleza serena mas olhos evasivos, sempre tentara mediar as tempestades familiares com xícaras de chá de camomila e silêncios cúmplices. Os irmãos mais velhos, Pedro e Ana, já haviam-se casado e assumido papéis nos negócios, deixando João como o elo fraco, o artista sonhador que preferia telas e tintas a balanços contábeis. Mas João não era apenas um sonhador, ele era um pintor cujas obras capturavam a alma de Lisboa em camadas de cor e emoção. Seus quadros, expostos em galerias escondidas no Chiado, retratavam amores proibidos nas sombras dos arcos medievais, olhares trocados em elétricos lutados, a resiliência que era pulsando nas veias da cidade eterna. Aos 28 anos, ele havia conquistado um nicho na cena artística underground, onde sua identidade como gay não era um segredo, mas uma bandeira hasteada com orgulho. Ainda assim, em casa, ele vivia uma duplicidade exaustiva, sorrisos forçados em jantares de família, desculpas para ausências em eventos sociais, e noites em claro questionando se o amor próprio valeria o preço da solidão. Naquela noite fatídica, o testamento do avô havia sido lido. O velho patriarca, que morrera semanas antes aos 92 anos, deixara a maior parte da fortuna para João, uma ironia cruel, pois o avô nunca soubera da orientação do neto, ou fingira não saber. Para que ele encontre seu caminho, dissera o documento, como se Senhor pudesse curar feridas invisíveis. João, sentado à mesa de carvalho polido, sentiu o peso da expectativa cair sobre ele como uma onda do Atlântico. Pedro, o irmão ambicioso, pescou com surpresa fingida. Ana, a irmã protetora, apertou sua mão por baixo da mesa. Mas Manuel explodiu: isso é uma loucura. Você, com suas pinturas tolas, administrando o legado dos Oliveira. Prefere isso. Ele gesticulou vagamente, as palavras não ditas pairando como fumaça. Prefere ser quem é. Foi o estupim. João se levantou, a cadeira rangendo contra o piso de mosaico, e proclamou sua recusa. Não por raiva cega, mas por uma clareza dolorosa. Aceitar significaria trair a si mesmo, engolir o veneno da negação que havia envenenado gerações. Eu não preciso do seu dinheiro para ser livre, disse ele, a voz tremendo mas firme. Isabel chorou em silêncio, os lenços de renda umedecendo em seu colo. Pedro murmurou algo sobre pensar melhor, mas João já saía porta afora, a chuva engolindo seus passos nas calçadas escorregadias. As ruas de Lisboa o receberam como uma amante traída, frias, impiedosas, mas cheias de promessas sussurradas nos ventos do Tejo. Ele caminhou sem rumo, o casaco encharcado colando à pele, até parar na ponte 25 de Abril, onde as luzes da cidade dançavam sobre as águas negras. Ali, sob o rugido distante dos carros, João permitiu que as lágrimas se misturassem à chuva. Pela primeira vez, ele se sentia nu, não pela perda da herança, mas pela ruptura irrevogável com o sangue que corria em suas veias. Quem era ele agora, sem o escudo da família? Um artista solitário, talvez, destinado a pintar solidão em telas que ninguém compraria. Mas o destino, caprichoso como as marés portuguesas, não o deixaria afundar tão facilmente. No dia seguinte, enquanto secava as últimas gotas de um café no Rocio, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Vi sua exposição no Chiado ontem. Seu trabalho me tocou como nada antes. Podemos nos encontrar? Miguel. João franziu a testa, o coração acelerando. Miguel. O nome evocava memórias empoeiradas de uma juventude em Coimbra, onde ele estudara belas artes. Poderia ser. Não, impossível. Ele descartou a mensagem como spam, mas o número insistiu, uma foto anexada, de um homem de olhos castanhos profundos e sorriso assimétrico, posando ao lado de uma de suas pinturas em uma galeria. Era ele. Miguel Santos, o amor de juventude que João havia enterrado 10 anos antes, quando a pressão familiar os separara como folhas ao vento. Miguel, o estudante de literatura que recitava Camões sob as estrelas do Mondego,
o que segurara sua mão em segredo durante as marchas do orgulho. Eles haviam-se conhecido em uma festa universitária, onde João pintava murais efêmeros e Miguel declamava versos sobre amores impossíveis. O que começara como flerte inocente florescera em uma paixão intensa, roubada em quartos apertados e passeios noturnos. Mas quando Manuel descobrira pistas, uma carta esquecida, um beijo apressado visto por um criado, ele ameaçara Miguel com expulsão da universidade, usando conexões antigas. João, jovem e aterrorizado, cedera, terminando tudo com uma carta fria que ainda o assombrava. Agora, Miguel estava em Lisboa. Por quê? João hesitou, os dedos pairando sobre o teclado. Responder seria abrir uma ferida, ignorar, trair o que restava de seu coração. Onde, digitou ele finalmente, o pulso acelerado como o elétrico subindo a colina de Graça. Eles se encontraram no mirador da Senhora do Monte, onde o sol poente banhava a cidade em ouro líquido. Miguel chegara primeiro, encostado na balaustrada, o vento bagunçando seus cabelos escuros. Aos 29 anos, ele parecia mais maduro, com linhas sutis ao redor dos olhos que falavam de livros lidos e noites insones. Vestia um casaco de lã cinza e de jeans desbotados, um cachecol vermelho vivo contrastando com a paleta sóbria. Quando viu João, seu sorriso se abriu como uma flor ao amanhecer, genuíno, vulnerável, carregado de anos não ditos. Você não mudou nada, disse Miguel, a voz rouca pelo sotaque alentejano que João tanto amava. Ainda pinta o mundo como se fosse salvar a alma dele. João riu, um som nervoso quicou no ar fresco. E você ainda fala como se Camões fosse seu confidente pessoal. Eles se abraçaram, um toque hesitante que durou segundos demais, enviando faíscas pela espinha de João. Sentaram-se em um banco de pedra, as vistas de Lisboa se desdobrando abaixo, os telhados vermelhos de Moraria, a cúpula do Panteão, o rio serpenteando como uma veia de prata. Miguel explicou sua presença, transferido para Lisboa por um emprego em uma editora pequena, especializada em literatura queer portuguesa. Estou editando uma antologia sobre amores escondidos na ditadura Salazar. Seus quadros me inspiraram, eles capturam isso, não é? Atenção, a beleza na proibição. Seus olhos fixaram-nos de João, procurando perdão sem pedi-lo. Eu nunca parei de pensar em você. Aquela carta. Eu entendi, mas doeu como um inferno. João engoliu em seco, o peso da herança recusada ainda fresco. Ontem, eu quebrei tudo com minha família. Recusei o testamento do meu avô. Por ser quem sou. As palavras saíram em um jorro, e pela primeira vez, ele sentiu alívio em compartilhá-las. Miguel ouviu em silêncio, a mão pousando levemente no joelho de João, um gesto simples, mas elétrico. Você fez o certo, murmurou Miguel. Heranças não definem heróis. Você sempre foi o meu. O sol mergulhou no horizonte, tingindo o céu de púrpura, e naquele momento, algo se reacendeu entre eles, não o fogo impulsivo da juventude, mas uma chama mais profunda, forjada no tempo e na ausência. Porém, o reencontro não era isento de sombras. Naquela noite, enquanto caminhavam pelas ruelas iluminadas por lanternas de alfama, um fado melancólico vazava de uma casa próxima, lamentando amores perdidos. João contou sobre sua luta diária, as exposições boicotadas por colecionadores conservadores, os olhares enviesados em cafés tradicionais, a solidão que se infiltrava como neblina do Tejo. Miguel compartilhou suas próprias cicatrizes, um relacionamento falhado em Évora, onde ao parceiro deixara por medo de escrutínio familiar, e a pressão de ser o filho perfeito, em uma vila alentejana onde ser gay ainda era sussurrado como pecado. Eles pararam em uma tasca escondida, pedindo pastéis de nata quentes e vinho verde fresco. As conversas fluíram como o rio abaixo, sobre a arte como resistência, sobre a marcha do orgulho de Lisboa que crescera de um punhado de corajosos para milhares de vozes unidas. Miguel ergueu a taça, pelo destino, que nos trouxe de volta. João brindou, mas uma dúvida roía seu peito, e se isso fosse temporário? E se a família descobrisse, reacendendo velhas chamas de ódio? A primeira rachadura apareceu dias depois. João recebeu uma carta de Ana, sua irmã, entregue por um mensageiro discreto em sua galeria no Chiado. Volte para casa, irmão. Papai está doente. E há algo que você precisa saber sobre o avô. O tom era urgente, quase suplicante, contrastando com a frieza usual da família. João amassou o papel, mas as palavras ecoaram. Doente. E o avô, o que poderia haver de não dito sobre um homem que morrera em paz, cercado de netos héteros? Ele confidenciou a Miguel durante um passeio no Jardim da Estrela, onde jacarandás roxos forravam os caminhos como confetes de um carnaval esquecido. Parte de mim quer ignorar. Mas e se for uma armadilha? Miguel, recostado em um banco sob uma pérgola de era, traçou padrões invisíveis na mão de João. Vá. Enfrente o dragão. Eu estarei aqui,
esperando. Seus lábios se roçaram em um beijo casto, o primeiro desde Coimbra, doce como figos maduros e carregado de promessas. A volta à casa familiar foi como atravessar um portal para o passado. A mansão no bairro Alto, com suas janelas de vitrais filtrando luzes coloridas, parecia menor agora, sufocante. Isabel o recebeu com um abraço trêmulo, os olhos inchados de noites mal dormidas. Manuel jazia em uma cama no andar de cima, pálido e frágil, um homem que outrora comandava salas de reunião agora reduzido a sussurros. Sente-se, filho, disse ele, a voz rouca como cascalho. Não havia raiva, apenas cansaço, um cansaço que João reconhecia como o seu próprio. Ana esperava na biblioteca, folheando um álbum de fotos amareladas. O avô deixou uma carta para você. Escondida no testamento. Ela entregou um envelope selado com cera vermelha, o brasão dos Oliveira gravado como uma sentinela. João abriu com mãos trêmulas. As palavras, traçadas em caligrafia trêmula, o atingiram como um raio. Meu querido João, eu sempre soube. Seu tio, meu irmão mais novo, era como você, um espírito livre que o mundo tentou acorrentar. Ele se foi cedo, vítima de sua própria coragem em tempos sombrios. Não repita nossos erros. Abrace quem você é, e que esta herança sirva de ponte, não de prisão. Com amor, seu avô. Lágrimas borraram a tinta. O tio? João mal se lembrava dele, uma figura etérea que desaparecera nos anos 70, durante a transição democrática, sussurrado como um fantasma em jantares familiares. Manuel, do quarto ao lado, chamou, eu sabia também. Mas o medo. Ele nos paralisa. Pela primeira vez, o pai admitiu fraqueza, uma confissão que rachou as muralhas entre eles. Não era perdão instantâneo, mas um começo, uma trégua frágil em meio à tempestade. Enquanto isso, Miguel mergulhava em sua antologia, convidando João para contribuir com ilustrações. Suas noites se entrelaçavam em um apartamento alugado no Príncipe Real, bairro que era de Lisboa, onde bares com bandeiras arco-íris piscavam neon e casais andavam de mãos dadas sem medo. Eles cozinhavam bacalhau à brasa à meia luz, riam de anedotas de Coimbra, e exploravam a intimidade emocional que o tempo havia refinado. Miguel lia trechos de poesia para João, versos de Sofia de Melo Breiner sobre mares infinitos, e João esboçava retratos dele à luz de velas, capturando a curva vulnerável de seu sorriso. Mas o conflito se avolumava. Pedro, invejoso da herança recusada, começou a espalhar rumores na alta sociedade lisboeta. João era instável, inadequado para os negócios, um escândalo ambulante. Uma exposição-chave no Museu Nacional de Arte Contemporânea foi adiada, alegando problemas logísticos, mas João sabia a verdade, preconceito disfarçado de burocracia. E então, a surpresa do destino, durante uma pesquisa para o livro, Miguel descobriu documentos sobre o tio de João, um ativista que era esquecido que financiara as primeiras marchas pós-revolução dos escravos. Ele era um herói, disse Miguel, os olhos brilhando. E você carrega seu sangue. Isso reacendeu a chama criativa de João. Ele transformou a dor em arte, pintando uma série chamada Heranças Invisíveis, telas que mesclavam azulejos tradicionais com símbolos rainbow, retratos de amores reprimidos emergindo das sombras. A exposição alternativa, montada em uma galeria pop-up em Cais do Sodré, atraiu multidões, artistas, ativistas, até alguns familiares distantes. Ana apareceu, tímida, trazendo Isabel. Estamos orgulhosos, sussurrou a mãe, apertando sua mão. O clímax veio em uma noite de gala no Terreiro do Paço, onde a antologia de Miguel era lançada. João fora convidado a expor suas pinturas ali, um espaço público simbólico de poder e mudança. Mas Pedro, furioso com a ascensão do irmão, orquestrou uma sabotagem. Vândalos anónimos, contratados, João suspeitava, espirraram tinta preta sobre as telas na véspera. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, pintando João como vítima ou fracasso, dependendo do narrador. Desesperado, ele correu para o local ao amanhecer, o Tejo lambendo os degraus de pedra como um consolo líquido. As pinturas, suas almas expostas, jaziam profanadas. Lágrimas quentes escorreram enquanto ele as tocava, mas então Miguel chegou, ofegante, com uma equipe de voluntários da comunidade que era lisboeta. Não estamos sozinhos, disse ele, erguendo um rolo de lona fresca. Juntos, sob o sol nascente, eles repintaram, não cópias perfeitas, mas evoluções, camadas sobre as cicatrizes, transformando destruição em renascimento. A gala prosseguiu à noite, as telas restauradas brilhando sob holofotes. A multidão aplaudiu, e quando João subiu ao palco para falar, Manuel estava na primeira fila, apoiado em uma bengala, os olhos úmidos. Meu filho ensinou-me que legados verdadeiros não são de ouro, mas de coragem, disse o pai, voz falhando. O abraço que se seguiu foi o bálsamo para anos de feridas. No aftermath, João e Miguel solidificaram seu laço.
Eles compraram um estúdio modesto em Belém, perto dos pastéis de nata originais, onde pintavam e escreviam lado a lado. A herança recusada. Doada para uma fundação que era em memória do tio, financiando bolsas para artistas LGBTQ mais emergentes. Pedro, confrontado com sua própria homofobia internalizada, buscou terapia, um caminho lento mas honroso. Anos depois, em uma Lisboa renovada, João olhava para o Tejo do Mirador onde tudo recomeçara. Miguel, agora seu parceiro oficial, entrelaçava os dedos nos dele. O destino nos surpreendeu, não é? João sorriu, o coração pleno. Sim. E eu nunca recusaria isso. A brisa do Atlântico carregava o sal do mar até o estúdio em Belém, onde João misturava óleos em uma paleta manchada, o cheiro terroso de turbentina misturando-se ao aroma de café fresco. 2 anos haviam-se passado desde a gala transformadora, mas as cicatrizes da sabotagem ainda pulsavam em momentos quietos, lembranças de como a vulnerabilidade podia ser arma. Miguel, curvado sobre sua mesa de edição, relia provas da segunda antologia, desta vez focada em narrativas transgênero portuguesas contemporâneas. Você viu isso? Uma escritora de Faro que escapou de uma família evangélica, ecoou a sua história, mas com esteroides, disse ele, erguendo os olhos com um sorriso que ainda derretia João como cera ao fogo. João riu, limpando as mãos em um pano velho. Esteroides. Você e suas metáforas literárias. Ele se aproximou, beijando o topo da cabeça de Miguel, inalando o cheiro familiar de livros e loção pós-barba. Sua vida agora era uma tapeçaria tecida de rotinas simples, manhãs de pintura ao som de fado suave, tardes de caminhadas pelo mosteiro dos Jerónimos, noites de debates acalorados sobre arte versus ativismo. A fundação que herdara do avô florescia, patrocinando exposições em Porto e Faro, criando espaços seguros onde jovens como ele outrora haviam sonhado em voz alta. Mas o equilíbrio era frágil, como as ondas que lambiam as praias de Cascais. Uma ligação de Ana quebrou a calmaria uma tarde chuvosa. João, precisamos conversar. Sobre Pedro. A voz da irmã era tensa, filtrada pelo chiado da linha. Pedro, que após a terapia inicial prometera mudança, havia recaído. Rumores circulavam, ele usava os contatos familiares para minar a fundação, espalhando dúvidas sobre sua agenda política entre doadores conservadores. Ele está perdido, irmão. Vinde para Lisboa amanhã. Papai quer que todos nos reunamos. João desligou, o estômago revirando como um barco em tormenta. Miguel, notando a palidez, largou os papéis. Família. João assentiu, afundando em um sofá gasto. Pedro. Sempre o ciumento. Porque não pode me deixar em paz. Miguel sentou-se ao lado, a mão em seu ombro uma âncora. Porque ele vê em você o que deseja ser, livre. Vá à reunião. Mas não sozinho, eu vou com você. A Casa Oliveira, agora mais um museu de memórias que prisão, os recebeu com o cheiro de ensopado de grão cozinhando na cozinha. Isabel, com fios prateados entremeando seus cabelos castanhos, abraçou João como se ele fosse partir para a guerra. Manuel, recuperado mas marcado por uma claudicação sutil, apertou a mão de Miguel com uma firmeza surpreendente. Bem-vindo de volta, rapaz. Ouvi sobre seu livro, boa leitura, pelo que Ana diz. Era progresso, lento como o crescimento de oliveiras no Alentejo, mas real. Pedro chegou atrasado, o terno impecável contrastando com olhos injetados. Alto e atlético, com o mesmo maxilar quadrado do pai, ele sempre fora o filho dourado, casado com uma socialite, pai de 2, herdeiro dos vinhedos. Mas naquela sala, sua postura era de um homem encurralado. João, começou ele, evitando o olhar do irmão. Eu exagerei. A fundação está bem, eu juro. Mas as mentiras pairavam, palpáveis como fumaça de lareira. A discussão explodiu como um petardo no São João. Manuel exigiu verdade, Ana mediou com lágrimas, Isabel serviu vinho para acalmar os ânimos. Pedro confessou, eu tenho medo, está bem. Medo de que você, com sua vida, manche o nome da família. E se os filhos souberem? Como eu explico? A palavra, vida, caiu como uma pedrada, reabrindo feridas. João se levantou, a cadeira raspando o piso. Minha vida é honrada, Pedro. Mais do que a sua, escondendo-se atrás de mentiras para proteger uma fachada. Miguel interveio, voz calma mas afiada, preconceito não protege ninguém, só envenena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro, rosto contorcido, saiu batendo porta, deixando um rastro de tensão. Mas naquela noite, ao redor da mesa, os restantes compartilharam histórias, Manuel sobre o tio de João, um homem que dançara fado em bares clandestinos durante o Estado Novo, amando abertamente até o fim. Isabel revelou cartas que guardara,
provas de um amor próprio que inspirara sua própria resiliência. Vocês dois, disse ela a João e Miguel, são a continuação dele. Dias depois, a surpresa veio de onde menos se esperava, Pedro. Ele apareceu no estúdio, sozinho, com uma garrafa de vinho do Douro e olhos baixos. Eu li o livro de Miguel. Sobre o tio-avô. Ele me fez pensar. Sentaram-se no chão, entre telas semi-acabadas, bebendo devagar. Pedro admitiu sua própria luta, uma atração reprimida por um colega de trabalho anos antes, sufocada pelo medo de desonrar o legado. Eu projetei em você o que odeio em mim. Era uma confissão crua, o primeiro passo em uma jornada de autodescoberta que Pedro mal compreendia. João perdoou, não por esquecimento, mas por empatia. A família era um novelo emaranhado, onde fios de dor se entrelaçavam com amor. Somos oliveiras, disse ele. Resistentes. Vamos desenredar isso juntos. Pedro assentiu, e pela primeira vez, abraçou o irmão sem reserva, um gesto que selava uma aliança frágil. Enquanto isso, a carreira de João decolava. Uma galeria em Paris convidou-o para uma residência, prometendo exposição no Louvre Auxiliar. Mas o convite trazia um dilema: partir significaria deixar Miguel e a fundação, ou arriscar a estabilidade recém-conquistada. Vá, incentivou Miguel durante um piquenique no Parque Eduardo VII, onde cegonhas aninhavam em chaminés distantes. Sua arte precisa voar. Eu te sigo em espírito, e talvez em visitas surpresa. João hesitou, o medo de perda e quando antigas separações. E se o destino nos separar de novo? Miguel traçou o rosto dele com os dedos. O destino nos reuniu 2 vezes. Confie. A partida para Paris foi agridoce, o trem de alta velocidade devorando quilômetros enquanto Lisboa encolhia na janela. João instalou-se em um ateliê no Marais, bairro boêmio onde o Sena sussurrava segredos semelhantes ao Tejo. Suas pinturas evoluíram, incorporando elementos franceses, luzes de Monet misturadas a azulejos lisboetas, mas a saudade era uma musa impiedosa. Cartas e chamadas noturnas com Miguel mantinham a chama, cheias de planos para um futuro compartilhado, talvez uma casa em Sintra, com jardim para horta e estúdio. Mas o conflito irrompeu quando um crítico parisiense, em uma resenha venenosa no Le Monde, acusou João de exotismo que era forçado, pintando sua identidade como gímica em vez de essência. A ferida reabriu dúvidas: era ele autêntico, ou apenas um produto de sua dor? Miguel, voando para uma visita surpresa, encontrou desabado no ateliê, telas abandonadas. Ei, guerreiro, disse ele, puxando-o para um abraço. Críticos são como fados ruins, eles passam. Sua verdade permanece. Juntos, eles contra-atacaram. João escreveu um ensaio para a antologia de Miguel, Arte contra o Esquecimento, expondo as raízes de sua criação na herança que era portuguesa. O texto viralizou, atraindo solidariedade de artistas globais e até um convite para Pedro moderar um painel na Fundação, um teste de redenção que ele aceitou, trêmulo mas determinado. De volta a Lisboa meses depois, João organizou uma exposição conjunta com Miguel, pinturas ilustrando textos literários, um diálogo visual-verbal sobre amor resiliente. A abertura no Convento do Carmo, ruínas góticas sob estrelas, foi um triunfo. Familiares compareceram em peso, Manuel discursou sobre legados reescritos, Isabel dançou um fado leve com Ana. Pedro, ao lado de sua esposa, aplaudiu com genuíno orgulho, um arco-íris sutil em seu lenço sinalizando aliança silenciosa. Na quietude pós-evento, João e Miguel caminharam pelo Tejo, mãos unidas. Outra surpresa do destino, murmurou João. Miguel sorriu. E muitas mais virão. Sob a lua cheia, eles selaram promessas não com anéis, mas com olhares, um amor que transcendia heranças, forjado em fogo e renascido em luz. O outono em Lisboa pintava as folhas de castanho dourado, como se a cidade mesmo envelhecesse graciosamente, e João acordava com o som distante de sinos da Basílica da Estrela misturando-se ao ronco suave de Miguel ao seu lado. 3 anos após o reencontro, sua vida era um mosaico de conquistas. A Fundação expandira para um centro cultural em Lisboa Factory, um hub de arte e ativismo que atraía visitantes de todo o mundo. João lecionava workshops de pintura para jovens LGBTQ+, ensinando não só técnicas, mas a coragem de colorir o invisível. Miguel, promovido a editor-chefe, via sua antologia ganhar prémios literários, incluindo o prestigiado Prémio Camões. Mas sob a superfície de serenidade, correntes subterrâneas agitavam. Uma ligação de faro mudou tudo. João, sou tia Luísa. Do avô. Preciso te ver, sobre o tio, há mais. Tia Luísa, irmã mais velha do avô, uma viúva reclusa no Algarve que raramente saía de sua vila à beira-mar. Sua voz, trêmula pelo telefone, carregava o peso de segredos guardados por décadas. João, intrigado, marcou uma viagem,
convidando Miguel. Talvez seja hora de fechar círculos, disse ele, embalando malas com vistas ao mar. A viagem de trem para Faro foi uma jornada temporal, paisagens mudando de vinhedos para oliveiras retorcidas, o ar ficando mais salgado, mais livre. Chegaram à Vila de Luís ao entardecer, o sol mergulhando no Atlântico em uma explosão de rosa e violeta. A tia, uma mulher de 80 anos com cabelos brancos presos em coque e olhos afiados como facas de pescador, os recebeu com um abraço seco mas sincero. Vocês dois parecem felizes. Bom sinal. Sobre chá de ervas no terraço, com vista para falésias dramáticas, Luísa desfiou o novelo. O tio de João, Francisco Oliveira, não fora apenas um dançarino de fado, ele fora um codinome em redes de resistência durante o regime salazarista. Gay e abertamente desafiador, Francisco usara os vinhedos familiares para esconder ativistas homossexuais perseguidos, documentos falsos circulando em barris de vinho. Ele amava um homem, um jornalista exilado em Espanha, contou Luísa, voz embargada. Quando o regime caiu, em 74, Francisco planejava uma vida juntos. Mas o informante. Ele foi preso, torturado. Morreu na cadeia, oficialmente suicídio. As palavras atingiram João como marés altas. Seu tio, um herói anónimo, cuja história fora apagada como tantos que era na ditadura. Miguel, segurando sua mão, sussurrou, isso explica sua força, está no sangue. Luís entregou uma caixa de madeira entalhada, cartas amareladas, fotos desbotadas de Francisco dançando em sombras, um anel de prata simples gravado com liberdade. Ele queria que você tivesse. Para continuar o que ele começou. De volta a Lisboa, a descoberta inflamou João. Ele canalizou a raiva em uma nova série, Sombras do Cravo, pinturas que mesclavam símbolos revolucionários, flores vermelhas, punhos erguidos, com silhuetas que eram emergindo de prisões escuras. A exposição, planejada para o 50º aniversário da Revolução, no antigo quartel do Carmo, prometia ser incendiária. Mas conflito surgiu quando o governo, em um gesto de conservadorismo tardio, hesitou em aprovar o financiamento público. Conteúdo sensível, alegaram burocratas, e quando fantasmas do passado. Pedro, agora aliado improvável, interveio. Usando conexões nos negócios familiares, ele pressionou contatos ministeriais, argumentando que honrar Francisco era honrar a própria Revolução. Eu devo isso a você, disse a João em uma ligação tensa. E a mim mesmo. A aprovação veio, mas com condições, um painel de discussão equilibrado, incluindo vozes conservadoras. João aceitou, vendo oportunidade em diálogo, não confronto. A abertura foi um turbilhão, bandeiras rainbow tremulando ao lado de cravos frescos, fado tocado por uma banda quier, multidões transbordando as ruínas. Manuel discursou, voz firme apesar da idade, meu irmão ensinou-me que liberdade não é seletiva. Hoje, celebramos todos os amores. Isabel, ao seu lado, usava o anel de Francisco, um talismã reluzente. Tia Luísa viajou de Faro, sua presença uma ponte entre gerações. Mas o C.A. Otral veio durante o painel. Um debatedor conservador, um historiador idoso de bigode fino, atacou, romantizar homossexuais na resistência distorce a história. Francisco era um traidor, não herói. O salão murmurou, tensão elétrica. João, coração martelando, levantou-se. Traidores são os que silenciam verdades. Meu tio morreu por um Portugal inclusivo, e olha ao redor, estamos vivendo isso. Aplausos irromperam, mas o homem, furioso, revelou um segredo bombástico, ele não morreu sozinho. Tinha um amante aqui, em Lisboa. Ainda vivo. O nome caiu como um trovão, Eduardo Ramos, um ex-jornalista de 85 anos, vivendo discretamente em Restelo. João e Miguel o procuraram no dia seguinte, batendo à porta de uma casa modesta com jardim de buganvílias. Eduardo, frágil mas de olhos vivazes, os recebeu com chá e memórias. Francisco era minha luz, confessou, voz trêmula. Escondíamos-nos em caves de vinho, sonhando com liberdade. Após sua morte, eu fugi para o exílio, mas voltei anos depois. Nunca parei de amá-lo. Ele entregou um diário, páginas cheias de versos dedicados a Francisco, paralelos aos de Camões. A revelação abalou João, um amor sobrevivente, testemunha viva de dores passadas. Eduardo tornou-se mentor informal, compartilhando histórias em tardes no estúdio, inspirando uma peça colaborativa, pinturas de João ilustrando leituras de Miguel do diário. Pedro, tocado, doou vinhedos para a fundação, transformando barris em espaços de workshop. Conflitos pessoais também ferviam. Miguel recebeu uma oferta de Nova York, editar para uma grande publisher, um salto que testaria sua relação. É uma chance de ouro, disse ele, durante um jantar em um restaurante de mariscos no Bairro Alto.
João, garfo parado no ar, sentiu pânico subir. E nós? Longa distância de novo. A discussão se acalorou, velhas inseguranças emergindo, medo de abandono, ecos da separação em Coimbra. Eu te amo, mas preciso crescer, argumentou Miguel. Você não confia no nosso amor. A reconciliação veio em Sintra, fugindo para um fim de semana em um palacete escondido nas colinas míticas. Sob chuvas finas e névoas encantadas, eles andaram por palácios de contos de fadas, confrontando fantasmas. Eu confio, admitiu João, ajoelhado em um jardim de camélias. Mas o medo é um ladrão. Miguel o ergueu, beijando-o sob um arco de Hera. Então vamos roubá-lo de volta. Eu fico, por nós. A oferta de NY foi recusada, um ato de priorização que fortaleceu seus laços. A série culminou em um livro ilustrado, Diário do Cravo Escondido, lançado no aniversário de Francisco. Eduardo leu trechos, voz e quando nas ruínas do Carmo, enquanto João's pinturas projetavam-se em telas gigantes. A família inteira, Manuel, Isabel, Ana, Pedro e esposas, sentou-se unida, um círculo completo. Tia Luísa, de Faro, sussurrou, ele estaria orgulhoso. Na quietude posterior, João e Miguel sentaram-se no terraço do estúdio, o Tejo brilhando abaixo. O destino nos deu heróis inesperados, disse João. Miguel sorriu, mão na sua. E um ao outro. Sob estrelas portuguesas, seu amor era o legado eterno, profundo, resiliente, infinito. Inverno abraçava Lisboa com um manto de neblina úmida, transformando as luzes do Natal em halos etéreos nas avenidas enfeitadas, e João sentia o frio se infiltrar não só nos ossos, mas na alma. 4 anos após o reencontro, sua parceria com Miguel era um farol, mas as marés da vida testavam sua solidez. A fundação enfrentava uma crise, doações caíam em meio a uma recessão europeia, e um escândalo recente, um beneficiário acusado de fraude, manchara sua reputação. Precisamos de um golpe de mestre, disse Miguel durante uma reunião no Lisboa Factory, papéis espalhados como folhas caídas. João, rabiscando ideias em um sketchbook, ergueu os olhos. E se envolvermos Eduardo? Uma série de palestras sobre a resistência quer, ele como narrador, eu ilustrando ao vivo. A ideia pegou fogo, Eduardo, o sobrevivente, compartilhando histórias em eventos financiados por leilões de pinturas exclusivas. Pedro, agora conselheiro da Fundação, ofereceu logística, eu cuido dos vinhedos para um evento temático, vinho e memórias. Era redenção em ação, um Pedro transformado que até explorava sua bissexualidade em terapia confidencial. O primeiro evento, no Teatro Nacional de São Carlos, foi um sucesso reluzente. Eduardo subiu ao palco, iluminado por spots suaves, recitando do Diário de Francisco enquanto João pintava em uma tela gigante, traços fluidos capturando dor e triunfo. A plateia, de ativistas a curiosos da alta sociedade, doou generosamente, o salão e quando aplausos como ondas. Manuel, na primeira fila com Isabel, pescou orgulhoso, Ana, grávida de seu terceiro, aplaudiu com fervor. Mas o sucesso atraiu sombras. Um jornalista sensacionalista do Correio da Manhã publicou uma peça difamatória, Herança Gay, Fraude ou Ficção, questionando a veracidade das histórias de Francisco e insinuando que João fabricara o legado para ganho pessoal. O artigo viralizou, reacendendo trolls online e cancelamentos de doações. João, lendo no estúdio à meia-noite, sentiu náusea subir. Eles nos reduzem a caricaturas, desabafou para Miguel, que massageava suas têmporas tensas. Então contra-ataquemos com verdade, respondeu Miguel, prático como sempre. Eles reuniram provas, documentos desclassificados da ditadura, testemunhos de sobreviventes, até uma entrevista com Eduardo para um podcast que era. Pedro, furioso com o irmão sendo atacado, usou sua influência para uma retratação, não por poder bruto, mas por um artigo ao pé no mesmo jornal, assinado por ele, como herdeiro, eu apoio a verdade escondida da minha família. Era vulnerável, admitindo suas falhas passadas, e virou o jogo. Enquanto isso, um conflito pessoal fermentava. Tia Luísa, em Faro, piorava de saúde, convocando João para uma confissão final. Ele viajou sozinho, deixando Miguel com prazos literários. Na Vila à beira-mar, vando-se o Ivante chicoteando as palmeiras, Luísa revelou mais, Francisco tinha um filho. Com uma mulher que amava platonicamente, antes de mim e Eduardo. O menino foi criado em segredo, adotado por primos no Porto. O nome, António, agora um homem de 60 anos, professor de História na Universidade do Porto, alheio à sua origem. João, atordoado, obteve contatos. Encontrá-lo era um risco, e se rejeição. Mas o dever de sangue pulsava. De volta, confidenciou a Miguel durante uma caminhada chuvosa no Parque dos Poetas. Um primo desconhecido.
Parte do legado que eu recusei, mas agora reivindico. Miguel parou sob um guarda-chuva compartilhado. Vá devagar. Família não é só biologia, é escolha. O encontro com António aconteceu em uma cafeteria portuense, com vistas ao Douro prateado. António, de cabelos grisalhos e óculos de armação fina, era um homem quieto, casado com uma mulher vibrante e pai de filhas adultas. Eu sempre soube que era adotado, disse ele, mexendo chá. Mas Oliveira. Isso explica sonhos estranhos com vinhedos. João mostrou fotos, cartas, o anel. Lágrimas silenciosas caíram. Meu pai. Gay. Em tempos assim. Ele era corajoso. António não se juntou imediatamente à família, mas prometeu visitas. Ele contribuiu com pesquisas acadêmicas para a Fundação, papers sobre Kier na Revolução, enriquecendo as narrativas. Pedro, ao saber, estendeu a mão, bem-vindo ao caos dos Oliveiras. Era expansão, não invasão, círculos alargando-se como ondas em um lago. O ápice da crise veio com um debate televisionado, João versus o jornalista difamador, ao vivo no RTP. Estúdio iluminado, câmaras frias, o homem zombou, provas são forjadas para ativismo moderno. João, coração acelerado, contra-argumentou com fatos, voz firme, a história que era portuguesa não é ficção, é o alicerce da nossa democracia. Eduardo, convidado especial, testemunhou via vídeo, sua voz fraca mas potente, eu amei Francisco. E vivi para contar. A audiência explodiu em apoio online, doações triplicando a overnight. Pessoalmente, tensões com Miguel borbulhavam. Com o sucesso, Miguel era cortejado por agentes internacionais novamente, desta vez para um fellowship em Berlim. Só 6 meses, argumentou ele durante um jantar romântico no Time Out Market, pratos de petiscos esfriando. João, forcado entre apoio e medo, explodiu, sempre fugindo para crescer. E eu? Fico colado aqui, pintando memórias. A briga escalou, palavras cortantes como facas de sardinha, acusações de codependência, ecos de separações passadas. Eles se separaram por dias, João mergulhando em pinturas furiosas, vermelhos sangrentos, azuis tempestuosos. Miguel, em um hotel no Chiado, escreveu cartas como as de outrora, versos inspirados em pessoas sobre amores divididos. A reconciliação veio em uma noite de tempestade, Miguel batendo à porta do estúdio encharcado. Eu erro ao não ouvir seu medo. Mas Berlim? Não sem você. Eles choraram, riram, se abraçaram, aprendendo que amor era negociação, não perfeição. O inverno se deu ao primavera, e a Fundação lançou Legados Vivos, um festival anual honrando Francisco e Eduardo, com António como curador. A família expandida, Oliveiras antigos e novos, reuniu-se em Faro para o aniversário de Luísa, praias douradas testemunhando brindes ao pôr do sol. João, ao lado de Miguel, sentiu o círculo completo. Surpresas infinitas, sussurrou. Miguel beijou sua têmpora. E todas bem-vindas. Primavera desabrochava em Lisboa com fúria floral, jacarandás roxos carpeteando as ruas do Príncipe Real como um tapete real para amantes, e João sentia o renascimento em cada pincelada. 5 anos após recusar a herança, ele era um pilar da cena queer portuguesa, suas pinturas penduradas em embaixadas, workshops lotados, uma biografia em gestação com Miguel como ghostwriter. A Fundação, agora legada Oliveira, pulsava como coração da comunidade, com centros em Porto e Faro, financiados por parcerias globais. Mas o destino, tramagente, tecia novas teias. Uma carta de Espanha chegou ao estúdio, de um advogado em Madrid, informando que Eduardo Ramos, aos 87, legara seus bens a João, não por laços de sangue, mas pelo guardião da memória de Francisco. Os bens. Uma pequena herança, livros raros, manuscritos da Resistência, e uma casa em Sevilha, herança de família espanhola de Eduardo. Para que vocês a transformem em refúgio, dizia a nota manuscrita de Eduardo, falecida semanas antes em paz. João, lendo ao lado de Miguel no terraço com vista para o castelo de São Jorge, sentiu um misto de honra e sobrecarga. Uma casa na Espanha. Com a fundação já esticada. Miguel, folheando os documentos, sorriu. Ou uma extensão, um retiro para artistas que eram ibéricos. Pense, Sintra encontra Alhambra. A ideia acendeu faíscas, um espaço transfronteiriço, honrando amores que ignoravam mapas. Viagem a Sevilha foi revelação. A casa, um cortijo andaluz nos arredores, com pátios de azulejos flamencos e oliveiras centenárias, exalava história. Eles passearam por ruas labirínticas, o Guadalquivir serpenteando como o Tejo, absorvendo flamenco que ecoava dores semelhantes. Mas conflito surgiu, renovar a casa exigia investimento, e a Fundação enfrentava auditoria interna,
discrepâncias financeiras apontando para um ex-funcionário desonesto, e quando o escândalo passado. Não podemos ignorar, disse Pedro em uma call de emergência, voz grave. Ou perdemos credibilidade. João, de volta a Lisboa, mergulhou na investigação, dias virando noites em pilhas de recibos. Descobriu que o culpado era um primo distante, Tomás Oliveira, um ramo esquecido da árvore familiar que se infiltrara como voluntário. Tomás, amargurado por ser gay e rejeitado pela família conservadora, usara a fundação para vingança sutil, desvio de fundos para causas pessoais, como terapia não coberta. Confrontá-lo foi doloroso. Encontro em um café no Rocio, onde Tomás, olhos evasivos, confessou: eu vi em você o que eu queria ser, aceito. Mas o ódio me comeu. Perdão não veio fácil. João, apoiado por Miguel e Pedro, optou por reabilitação, Tomás em probation, devolvendo fundos via trabalho comunitário. Ciclos quebrados, murmurou João, assinando o acordo. Era misericórdia informada por sua própria jornada, ódio como prisão autoimposta. Enquanto isso, Ana enfrentava sua própria tormenta. Grávida do quarto, ela descobrira uma atração por uma colega de trabalho, questionando seu casamento heteronormativo. Soube, confidenciou a João durante um chá na casa dela em Campo de Ourique, crianças brincando ao fundo. E se eu machucar a família? João, segurando sua mão, e com lições aprendidas, amor não é rótulo, é honestidade. Fale com teu marido. Com o apoio da família expandida, Ana navegou terapia familiar, seu casamento evoluindo para poliamor ético, um testemunho de fluidez. O retiro em Sevilha ganhou vida, João e Miguel lideraram a reforma, convidando António como arquiteto consultor. Eventos inaugurais, residências para escritores e pintores atraíram talentos de Lisboa a Barcelona. Mas um CA pessoal testou tudo. Durante uma estadia em Sevilha, Miguel sofreu um acidente, escorregou em azulejos molhados, fraturando o pulso, imobilizado por meses. Cuidados diários revelaram fraturas emocionais. Miguel, sempre o pilar, admitiu depressão latente, desencadeada por pressões acumuladas. Eu finjo força, mas às vezes afundo. João, alternando entre estúdio e hospital, aprendeu a ser cuidador, sopas caseiras, leituras de poesia, caminhadas lentas pelo rio. Você me salvou antes, disse ele, limpando suor da testa de Miguel. Agora, eu te carrego. A vulnerabilidade os uniu mais, transformando parceria em simbiose. De volta a Lisboa, a Fundação lançou Pontes Ibéricas, uma exposição itinerante de Sevilha a Porto, com obras de Francisco Inspired. Tomás, redimido, contribuiu uma escultura, um cravo quebrado mas florescendo. A família reuniu-se na abertura no MAD, Museu Moderno à Beira-Rio, Manuel e Isabel dançando devagar, Pedro com filhas no colo, Ana com parceiras, António com netas, tia Luísa via videochamada de um asilo em Faro. Mas a surpresa maior veio de Manuel. Em particular, ele confessou a João: eu também tive dúvidas na juventude. Um amigo em Coimbra. Nunca consumado, mas real. Aos 70, o patriarca saía do armário parcialmente, um sussurro que libertava gerações. Obrigado por me mostrar o caminho. Primavera floresceu em verão, e João e Miguel casaram-se em uma cerimônia discreta no Jardim Botânico, sob pérgolas de glicínias, família e amigos testemunhando votos em português e espanhol. Pelo destino que nos entrelaçou, disse Miguel. João respondeu, e pelas surpresas que ainda virão. Verão envolvia Lisboa em um abraço dourado, o sol do Tejo refletindo em ondas preguiçosas enquanto ciclistas serpenteavam pelo cais das colunas, e João, aos 33, sentia o peso leve da plenitude. 6 anos após a recusa fatídica, sua vida era um afresco vivo, casado com Miguel, pai adotivo de uma menina trans de 10 anos chamada Sofia, resgatada da Fundação Rede de Apoio, e curador de uma retrospectiva no Centro Cultural de Belém. A herança recusada havia-se transmutado em legado multiplicado, a Fundação agora um farol ibérico com capítulos em Madrid e Barcelona. Mas o destino, sempre o brincalhão, reservava uma reviravolta cósmica. Uma manhã de agosto, enquanto Sofia ria pintando com guache no estúdio, um envelope selado chegou, de um genealogista contratado por António. DNA tests revelavam não só laços com Francisco, mas uma rede mais vasta, primos dispersos pela diáspora portuguesa, do Brasil a Moçambique, muitos silenciados por colonialismo e preconceito. Uma família global, murmurou Miguel, lendo ao lado de João no balcão da cozinha, café esfriando. A descoberta inflamou um projeto ambicioso, Raízes Arco-Íris, uma convenção virtual física reunindo descendentes para compartilhar histórias. João coordenou, convidando Tomás, agora gerente de eventos, para logística. Pedro, pai de 3 e aliado vocal, financiou viagens. Mas conflito irrompeu quando Sofia, em sua inocência, questionou: por que tanta gente escondeu quem ama?
A pergunta, inocente mas cortante, forçou João a confrontar falhas, sua própria hesitação inicial em adotá-la, medo de paternidade que era em um mundo ainda enviesado. Terapia familiar ajudou, sessões com um conselheiro LGBTQ+, no Príncipe Real desenterrando inseguranças. Miguel admitiu, eu temo não ser o suficiente, o pai perfeito. João, abraçando, rebateu, perfeição é mito. Amor é presença. Sofia, com desenhos de famílias malucas, selou a cura, sua adoção oficializada em uma festa no jardim com pastel de nata e fado alegre. O evento, Raízes, foi épico, painéis online de Luanda a Rio, culminando em uma gala no Panteão Nacional. Vozes diversas ecoaram, uma ativista moçambicana sobre amores pós-colonial, um artista brasileiro descendente de escravos que era. Eduardo's Diário, publicado integralmente, foi lido por atores, lágrimas fluindo. Manuel, agora avô orgulhoso, discursou, de sombras para luz, nossa herança é plural. Pessoalmente, uma tempestade, Miguel, diagnosticado com esgotamento após anos de multitarefas, precisou de sabático. Preciso recarregar, disse ele em uma viagem a Sintra, palácios de conto de fadas como pano de fundo. João, pânico inicial dando lugar a apoio, assumiu o lar, rotinas com Sofia, pinturas solitárias que exploravam a ausência. Você volta mais forte, escreveu em cartas diárias, e quando has de Coimbra? Miguel retornou renovado, com ideias para um romance gráfico sobre Francisco, João ilustrando, uma colaboração renascida. Ana Jornada inspirou, sua família poliamorosa florescera, e ela se afundou um grupo de apoio para bissexuais em Lisboa. Pedro, alto, como bi, mentorava jovens na fundação, sua vulnerabilidade um farol. Tia Luísa faleceu pacificamente, deixando far para um retiro que era, para que amores floresçam à beira-mar. O clímax veio com a retrospectiva de João, Surpresas do Destino, 50 obras traçando sua jornada, de recusa a renascimento. Inaugurada pelo presidente, com Sofia cortando a fita, atraiu filas quilométricas. Críticos, outrora céticos, elogiaram, um testamento à resiliência que era portuguesa. Na vernissage, sob lustres de cristal, João discursou, Miguel e Sofia ao lado. Recusei uma herança para abraçar outra, de amor, coragem, família escolhida. Aplausos ribombaram, família unida aplaudindo, oliveiras antigos e novos, um tapete humano de diversidade. Anos fluíram, mas o núcleo permaneceu, João e Miguel, envelhecendo graciosamente, Sofia crescendo artista, a fundação um legado vivo. Em um entardecer no mirador original, João sussurrou, o destino nos surpreendeu bem. Miguel sorriu, beijando-o, e continuará, juntos.